Olá, que bom estar aqui com você mais esta vez para estudarmos o tema número 9 do estudo A Bíblia Ensina, Paixão de Cristo, o drama da paixão. Gostaria de fazer uma oração com você pedindo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida para compreendermos esse tema tão importante. Oremos. Poderoso Deus, ao estudarmos esse tema referente à morte, ilumine a nossa mente para compreendermos o que o Senhor quer nos dizer. Livra-nos de todas as ciladas do inimigo e das mentiras de Satanás. E nos traga a tua verdade ao nosso coração neste momento. No eterno nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos falar sobre a morte, o tema número 9 do guia, o drama da paixão. Vamos lá. Talvez não exista uma curiosidade maior do que saber onde estamos mortos. Se alguns tivessem certeza de que poderiam morrer e depois voltar atrás, certamente iriam fazê-lo apenas para satisfazerem suas curiosidades. A Bíblia revela o que ocorre com o homem quando morre e também apresenta o que é impossível de comunicar-se com os mortos. De acordo com a Bíblia, é impossível de se comunicar com os mortos. Além disso, a Bíblia apresenta que existe esperança de vida eterna para os que morrem confiando no Senhor. O que Deus fez para formar o homem? Ou melhor, de que formou Deus o homem? De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: E formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nesse texto fica bem claro algo. Deus, para criar Adão, pega dois elementos, o pó da terra, o barro, e sopra nas narinas daquele barro, daquele boneco de barro, o fôlego de vida. E o homem agora se torna uma alma vivente, um ser vivo. Ou seja, alma é um ser vivo. Bem claro isso? O que é alma? Um ser vivo. Morreu, deixou de ser alma. Tá bom? Vamos compreender melhor? Vamos. Pergunta número 2. Que fenômeno se verifica na morte do homem e dos animais? Isso é muito forte. Qual é o fenômeno que acontece na morte do homem e na morte do animal? Olha só o que diz Salmo 104, verso 29. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Livro de Salmos, 104, versículo 29. Livro de Salmos, 104, verso 29. Está escrito, leia comigo, por favor, todos aqueles que encontraram aí. Salmos 104, verso 29. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Você ouviu? Sem a presença de Deus, você fica o quê? Perturbado. E se Deus tira o teu fôlego de vida, você morre e volta ao pó. Aí eu te pergunto, pó fala? Pó grita? Pó esperneia? Não. Então a pessoa que morre, o fôlego de vida volta para Deus, mas não volta como um fantasminha, que nem alguns falam por aí. Fôlego, vento, volta para Deus, que deu esse fôlego, e o pó volta para a terra, ou seja, se desfaz a junção do fôlego de vida e o do pó, que se criou o terceiro elemento, alma. É a mesma coisa, lâmpada e corrente elétrica, luz. Então, a luz é a junção da lâmpada com a corrente elétrica. Mas cortou ali, desligou o interruptor, cadê a luz? Simplesmente deixou de existir. A mesma coisa acontece com o homem quando morre. Simplesmente deixou de existir. Isso
apesar de ser um choque para alguns, é confortante também. Porque imagine se a pessoa continua vendo, continua ouvindo. Olha o tanto de tristeza que um pai que morreu, uma mãe que morreu, poderia ter. Ver os seus filhos, a maioria das vezes, fazendo o que eles aconselharam a não fazer. Então, a pessoa deixar de existir é uma misericórdia de Deus para encerrar ali o ciclo de sofrimento. Por isso que nós dizemos até que a morte para alguns é um descanso. Por que eu digo para alguns? Porque muitos morrem sem o Senhor. E depois, um pouco mais para frente, você entenderá o que vai acontecer com essas pessoas. Na realidade, nós já estudamos, sobre isso lá no tema do milênio, no 5º tema, se eu não me engano, nós falamos sobre o milênio, que muitos, todos, os bons e os maus vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Vai morrer eternamente. Isso significa morte eterna, morre eternamente. Vida eterna, vive para sempre. Entende? Vamos continuar então? Vamos lá? Fisicamente falando, que diferença? Pergunta número 3 do seu guia aí. Fisicamente falando, que diferença existe entre a morte do homem e dos outros seres vivos? Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. O texto é bem claro em dizer que a mesma coisa que sucede a um homem, sucede também aos animais, quando morre. Então não tem como você me dizer que a vaca morreu e o seu espírito, o espírito da vaca foi ao céu. E está mugindo em algum lugar, no além. Não, morreu, volta ao pó. Cachorro morreu, foi latir no além, foi latir no... Não, morreu, volta ao pó. O Deus, para criar os animais, falou e eles apareceram. O homem ele fez com a sua própria mão. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Tem o mesmo fôlego. Por isso, você que maltrata animal, pense 10 vezes. Porque o mesmo fôlego dos animais, Deus concede aos seres humanos. Pense nisso. A diferença é que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para salvar o ser humano e não para purificar animais e salvar animais. Pois bem, vamos para a 4ª pergunta. Que prova temos de que os mortos nada mais sabem? Que prova temos que os mortos nada mais sabem? Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já ficou entregue ao esquecimento. Amor, ódio, inveja, já pereceram com eles, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bem claro, não? Tudo o que o homem tem que fazer enquanto está vivo. Porque depois que morreu, o lugar onde ele habita não o conhecerá e nem tem como fazer nada. Amor, ódio, inveja não existe para a pessoa que já morreu. Acabou, morreu. Para onde vão os homens que morrem, tanto os bons quanto os maus? Para onde? Para a sepultura. Isso mesmo. Olha só o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Está aí.
Então quer dizer que o homem, bom ou mau, morreu, espera o quê? A ressurreição. A ressurreição. Toda pessoa que morrer aguarda uma ressurreição. E se Cristo ressuscitou, como cremos que ele ressuscitou, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, haverá ressurreição para o céu e haverá ressurreição para a destruição. Vamos para a pergunta número 6. Quantas mortes há para os ímpios? Essa pergunta é muito boa. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, para o vencedor, se morrer, morre uma vez só. Mas para aquele transgressor, se morrer, vai ressuscitar para morrer de novo. Segunda morte, o lago de fogo. É o que está escrito em Apocalipse 21, verso 8. Vamos ler? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Está vendo tanta gente aí? E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Está vendo? A parte que lhe cabe aonde? No lago de fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Que tristeza. Pessoas que foram advertidas, pessoas que receberam instruções, mas não deram ouvidos, não colocaram em prática. Que duas ressurreições aguardam todo ser humano que morre? João capítulo 5, verso 28 e 29, você se lembra? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Querido amigo, eu não sei se você perdeu alguém da tua família, mas uma coisa é certa, todos os dias morrem pessoas. Eu te respeito se você crê diferente, mas eu não posso te deixar enganado. Se alguém da tua família que você ama muito já descansou, que tenha descansado no Senhor, você pode ter esperança da ressurreição e da vida eterna. O que você não pode pensar é que essa pessoa está te vendo, te ouvindo, porque não está. E é com dor no coração que eu te falo isso. Porque é uma verdade linda sobre a ressurreição, mas muitas pessoas por anos e anos e anos acreditam em coisas erradas somente por dar ouvido a pessoas gananciosas, pensando no lucro, espalham doutrinas falsas, vendem a fé. Mas a verdade presente é: Jesus vai voltar, amém? E vai ressuscitar todas aquelas pessoas que morreram confiando nele. Quer vivo ou quer morto, o importante é estar em Jesus. Você crê que a morte é um estado de total inconsciência? Sim, você crê, porque se a pessoa morreu, não tem como ela ter consciência. Você crê? Eu também. Você crê que a recompensa virá a cada um por ocasião do retorno de Jesus Cristo? Amém. É isso que acontecerá. Pela volta do Senhor Jesus, todos serão recompensados. Você gostaria de se preparar para esse glorioso dia? Sim? Onde todas as pessoas que morreram confiando em Cristo vão ressuscitar. Ah, que alegria será poder abraçar aquela criança que você tanto amava e por uma fatalidade veio a óbito. No dia da volta do Senhor, você vai poder pegar das mãos do anjo
e abraçar aquela criança novamente. Se eu estou falando para alguém que perdeu um filho, perdeu uma mãe, um pai, alguém que você amava muito, tenha esperança na ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. E assim, quando ele voltar, o seu parente querido voltará a viver novamente. E viveremos no novo céu e na nova terra, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Posso orar por você? Posso orar por sua família? Posso orar por tua decisão? Se coloque em pé. Quero abençoar você. Poderoso Deus, aqui estou, Senhor, com esta pessoa que o Senhor tanto ama. Olha, Senhor, esse coração. Perdoe os seus pecados. Se estivermos, Senhor, descansando nos túmulos, quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, ressuscita-nos na primeira ressurreição para o encontro com os nossos parentes amados, que sejamos todos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos contigo para viver a eternidade. Nessa fé e nessa confiança, coloco esta pessoa que ora comigo de sincero coração em teus braços, no eterno nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus consagre a tua vida. Não se esqueça, nós temos um próximo encontro e vamos falar sobre saúde total. Esse é o tema do nosso próximo estudo. Que Deus abençoe e te guarde sempre.